Então hoje, a nossa intenção é entrar nessa primeira grande parte da celebração. Lembram naquele primeiro encontro que nós falávamos que a missa consta de duas partes: liturgia da palavra e liturgia eucarística. Alguns ritos preparam para essa liturgia da palavra, liturgia eucarística, e outros ritos concluem. Então, no primeiro encontro, nós olhamos esses ritos iniciais, que têm aquela finalidade de formar a assembleia. Nós chegamos às nossas casas, vamos sentando no banco, e aos poucos, com os ritos iniciais, vamos nos constituindo a assembleia. A gente se põe de pé e cantando acolhe a equipe de celebração durante a procissão de entrada. Fazemos o sinal da cruz, a saudação, o ato penitencial, cantamos o glória e fazemos o momento da oração. A oração que conclui os ritos iniciais. Em silêncio a gente apresenta os nossos pedidos e o presidente recolhe, coleta tudo isso numa só oração. Agora estamos prontos para a liturgia da palavra. Estamos prontos para ouvir a palavra do Senhor, que é o que nós vamos ver na noite de hoje. Bem, a liturgia da palavra, ela se estrutura como um diálogo. Deus fala ao seu povo e o povo responde ao seu Deus. Então, nós seguimos usando a instrução geral do Missal Romano, que dá então as orientações para a celebração litúrgica, para a celebração da missa. Mas também vamos hoje ver alguns textos da introdução do lecionário. O lecionário é o livro de onde se faz as leituras, e ele também tem uma introdução, que nas suas primeiras páginas vão nos ajudar a compreender e a viver melhor a liturgia da palavra. Então, o que diz a instrução geral do Missal Romano? Vamos ler todos juntos? A parte principal da liturgia da palavra é constituída pelas leituras da Sagrada Escritura e pelos cantos que ocorrem entre elas, sendo desenvolvida e concluída pela homilia, a profissão de fé e a oração universal dos fiéis. Então, a liturgia da palavra começa quando nos sentamos para ouvir a primeira leitura, e ela termina quando nós concluímos as preces, ali, antes de iniciarmos a preparação do altar para a liturgia eucarística. Então, essa é a primeira parte da celebração. Nas leituras explanadas pela homilia, Deus fala ao seu povo. Mas mais do que falar, revela o mistério da redenção e da salvação. Então, à medida em que nós escutamos a palavra de Deus, os textos da Escritura, Deus fala com a gente, mas também Ele vai revelando a salvação. Ele vai nos ajudando a entender o seu plano de amor, o seu plano de salvação, o seu plano de vida. Então não é simplesmente uma leitura, é uma revelação. Deus se revela, Deus se manifesta. Deus conta um segredo para nós. E Ele oferece alimento espiritual. Ele nos alimenta. Às vezes a gente entende que na missa a gente escuta a palavra de Deus e se alimenta do corpo e sangue de Cristo.
Tá certo, mas já ali na mesa da palavra, o Senhor nos alimenta de verdade. A sua palavra nos sustenta. E o próprio Cristo, por sua palavra, se acha presente no meio dos fiéis. Não é só na hora da consagração que Jesus se faz presente. Deus se faz presente, Jesus se faz presente já na liturgia da palavra. Na hora da consagração é um silêncio, mas na hora da liturgia da palavra é um converseiro, é um zanzeiro, é um entra e sai da sacristia, é um grupo de canto folheando e folheando e folheando. É Deus que nos fala e nos alimenta, o mesmo Cristo. Mas também o povo fala ao seu Deus. Pelo silêncio e pelos cantos, o povo se apropria dessa palavra de Deus e a ela adere pela profissão de fé. Alimentado por essa palavra, reza na oração universal, nas preces, pelas necessidades de toda a igreja e pela salvação do mundo inteiro. Então é assim que nós respondemos a Deus. No silêncio acolhemos a sua palavra, escutamos como quem recebe esse alimento, essa revelação, cantando o salmo, a aclamação ao Evangelho, nós respondemos a Deus. Nos levantamos e como que para dizer, é isso mesmo que eu quero, é isso que eu acredito, professamos a nossa fé, dizemos o creio. E aí então, alimentados por essa palavra, também provocados à conversão, nós então elevamos ao Senhor as nossas preces, para que Ele nos ajude a colocar em prática aquilo que Ele nos ensinou pela sua palavra. Quando se leem as Sagradas Escrituras na igreja, o próprio Deus fala a seu povo. E Cristo, presente em sua palavra, anuncia o Evangelho. Por isso, todos devem escutar com veneração as leituras da palavra de Deus, elemento de máxima importância da liturgia. É o próprio Deus que se faz presente, como em nenhum outro lugar. Porque é uma presença aqui sacramental. Quando eu leio a Bíblia lá em casa, não é a mesma coisa do que quando sobe um leitor aqui para proclamar a palavra de Deus. Quando numa pregação, num encontro, num grupo de oração, alguém lê a palavra de Deus, não é a mesma coisa que o leitor que vai à mesa da palavra. É uma presença sacramental. A presença sacramental. É a presença do próprio Senhor que fala conosco. A Sacrosanctum Concilium, que é um documento do Concílio Vaticano II sobre a liturgia, diz assim no número 56. Vamos ler juntos, mulheres? As duas partes de que se compõe, de certa forma, a missa, isto é, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, estão tão intimamente unidas que formam um só ato de culto. Então, nós já tínhamos visto isso naquele primeiro encontro. Não é que o momento mais importante da missa é a consagração. A missa não tem um momento mais importante. Tem dois momentos, duas partes.
igualmente importantes e intimamente relacionadas. Por isso, ninguém comungue da Eucaristia se não comunga da palavra. Essa não é a dinâmica da catequese? Ou você chega, faz primeiro a Eucaristia e depois um dia a gente marca a catequese. Não, nós somos instruídos na palavra de Deus, no conhecimento de Jesus, e aí somos levados aos sacramentos. Essa é a pedagogia. E também na igreja isso se torna muito visível, porque as duas mesas, né, ao redor da qual nos reunimos, recebem, né, uma igual dignidade. A gente não proclama a palavra de Deus de qualquer mesinha, de qualquer estantezinha, né? O ambão, ele é tão firme quanto o altar. É do mesmo material. Estão quase que em comunhão, né? Por isso não é bom romper, né? Às vezes a gente coloca. Por que a cruz está do lado de lá e não está do lado de cá? Porque aqui é como se tivesse uma linha que nos unisse. Nada atrapalha, porque é dessa mesa, a mesa da palavra, que caminhamos para o altar. Esse é o nosso caminho. Aqui alimentados pelo Cristo, pão da vida, pão da palavra. Aqui alimentados pelo mesmo Cristo, pão da vida, que nos alimenta no seu corpo e sangue. Mas diz também outro documento do Concílio Vaticano II, que é o documento Dei Verbum, documento sobre a revelação. Vamos ler esse juntos? A Igreja sempre venerou as divinas Escrituras da mesma forma como o próprio corpo do Senhor. Então, o cuidado com que nós temos com a palavra de Deus é o mesmo cuidado que temos com o corpo do Senhor. Lá em casa, né, nossa Bíblia não segura a porta. Nossa Bíblia não é escora de porta. Nossa Bíblia não fica em qualquer canto, não está jogada embaixo da cama, perdida na gaveta. Não está, né? Se tiver, recolhe hoje à noite ainda. A gente respeita, a gente venera, não joga em qualquer canto, não carrega de qualquer jeito. Também na celebração, o cuidado com que temos com a palavra do Senhor é o mesmo cuidado que nós temos com o seu corpo e sangue. Por quê? Porque é o mesmo Cristo, é o mesmo Cristo. Por que a Dei Verbum diz que desde sempre a igreja tem esse olhar? Bem, São Jerônimo, um grande doutor da igreja, dizia assim: eu penso que o corpo de Cristo é o Evangelho e que seus ensinamentos são as sagradas Escrituras. Quando, pois, Jesus diz: quem não come minha carne e não bebe o meu sangue, não tem a vida, podemos certamente entender que ele está falando da Eucaristia. Mas é certo igualmente que o corpo de Cristo e seu sangue são a palavra das Escrituras, seu divino ensinamento. Quando participamos, então, o corpo de Cristo, o corpo e sangue de Cristo, é o que recebemos no sacramento, mas é também a sua palavra, de São Jerônimo. E ele continua: quando participamos da celebração da Eucaristia, tomamos cuidado para que nenhuma migalha se perca. Quando ouvimos a palavra de Deus, quando a palavra de Deus é dada a nossos ouvidos, e nós então ficamos pensando em outras coisas, que cuidado tomamos? Alimentamo-nos da carne de Cristo,
não somente na Eucaristia, mas também na leitura das Escrituras. Que forte isso, né? Que forte isso. O cuidado que temos para com o corpo do Senhor é o mesmo cuidado que temos ao ouvir a palavra do Senhor. É o mesmo Senhor que fala a nós. A gente presta atenção, a gente acolhe a sua palavra. Um outro padre da igreja, Cesário de Arles, dizia assim: eu lhes pergunto, irmãos e irmãs, digam, o que na opinião de vocês tem mais valor? A palavra de Deus ou o corpo de Cristo? Se quiserem dar a verdadeira resposta, certamente deverão dizer que a palavra de Deus não vale menos que o corpo de Cristo. O que vale mais? As duas coisas, a palavra e a Eucaristia. Não são coisas diferentes, não é coisa de menos valor. Nós precisamos redescobrir isso. Nem todos podem se alimentar da mesa da Eucaristia. E é o mesmo Cristo que está ali e que está aqui. Então ali também nós comungamos o Senhor. Continua Cesário de Arles. E por isso, todo o cuidado que tomamos quando nos é dado o corpo de Cristo, para que nenhuma parte escape de nossas mãos e caia por terra, tomemos este mesmo cuidado, para que a palavra de Deus que nos é entregue não morra em nosso coração, enquanto ficamos pensando em outras coisas ou falando de outras coisas. O mesmo carinho, o mesmo cuidado que eu tenho ao receber o corpo do Senhor nas minhas mãos, eu devo ter para acolher a sua palavra no meu coração. Pois aquela pessoa que escuta de maneira negligente a palavra de Deus, porque está distraída, porque está mexendo no celular, porque está conversando com a pessoa do lado, não será menos culpada do que aquela que por negligência permitisse que caia por terra o corpo de Cristo. Quem participa da liturgia da palavra, totalmente alheio ao que está acontecendo, é como alguém que recebe o corpo de Cristo e deixa cair, porque não tem nenhum cuidado. É a mesma coisa. Cristo nos fala, e a gente poderia dizer, se Cesário de Arles vivesse hoje, ele diria, entra por um ouvido e sai pelo outro. Não cai no coração, não encontra terreno no coração. Espiritualmente alimentada nas duas mesas, mesa da palavra e mesa da Eucaristia, a igreja, em uma, instrui-se mais. Então aqui vamos ouvir os ensinamentos, as orientações, as palavras de ordem, o convite à conversão. E na outra, santifica-se mais plenamente. Ali nós nos instruímos e aqui nós nos santificamos. Mas também aqui nós nos instruímos e ali nós nos santificamos. Não são momentos separados, são a mesma, o mesmo núcleo da mesma celebração. Pois na palavra de Deus se anuncia a aliança divina. Esse próximo domingo, segundo domingo da Quaresma, ouviremos na liturgia da palavra, na primeira leitura, a aliança que Deus fez com Abraão. Ouviremos no Evangelho o relato da transfiguração de Jesus. E ao chegar nesta mesa, na liturgia eucarística, aquela aliança
que foi anunciada vai se realizar aqui na nova e eterna aliança. Aquela transfiguração que foi ali anunciada vai se dar aqui, quando se revelará para nós, mais do que numa aparência, na sua essência, o corpo e sangue do Senhor. Então, na palavra de Deus se anuncia a aliança divina e na Eucaristia se renova esta mesma aliança, nova e eterna. Numa, recorda-se a história da salvação com palavras. Na outra, a mesma história se expressa por meio de sinais sacramentais da liturgia. A gente só presta atenção, a gente só percebe essa relação quando a gente se exercita para isso. Quando a gente está, de fato, prestando atenção na celebração. Se a gente escuta com atenção aquelas palavras, se a gente canta com atenção o salmo, a aclamação ao evangelho, se a gente reza com consciência no momento das preces, se aqui na liturgia eucarística a gente presta atenção nas orações, que muitas vezes estão ligadas às leituras. Se a gente presta atenção ao que cantamos no momento da comunhão, porque está relacionado sempre com o Evangelho. Então, se eu presto atenção, se eu me exercito, eu começo a perceber que, de fato, essas duas mesas estão intimamente relacionadas. Bem, agora, para que esse diálogo aconteça, né? Porque você poderia dizer, padre, eu gostaria de acolher melhor a palavra de Deus, mas é difícil. Eu me distraio sem querer, quando eu vejo eu já me perdi todo. Não é de má vontade. O que eu preciso, antes de tudo, para que aconteça esse diálogo? Silêncio. Qual que é a parte mais importante de uma conversa? O silêncio. Tem gente que acha que o importante são as conversas, né? A fala, a palavra. E fala, até cansar a orelha do outro. A melhor parte de um diálogo é o silêncio. É eu escutar tudo aquilo que a pessoa tem para dizer, ela escutar tudo aquilo que eu tenho para dizer. A gente tem que ter tempo suficiente para conversar. É isso que faz um diálogo. E aqui na liturgia da palavra, nesse diálogo entre Deus e seu povo, o silêncio é essencial. Eu cresci, né, e pequenininho eu ouvia antes da liturgia da palavra, lá em outra paróquia, antes de vir para cá. Silêncio, ó silêncio, Deus nos fala ao coração. Vamos cantar junto? Silêncio, ó silêncio, Deus nos fala ao coração. E cantávamos assim algumas vezes, até que a gente silenciava. Aí o leitor, sem afobamento, ia para o ambão para anunciar a primeira leitura. Então, silêncio. Deus nos fala ao coração. Para isso é preciso o silêncio. A liturgia da palavra, diz a instrução geral do missal, deve ser celebrada de tal modo
que favoreça a meditação. Por isso, deve ser de todo evitada qualquer pressa que impeça o recolhimento. O que me ajuda a celebrar bem a liturgia da palavra? Deixar o relógio em casa. Deixar o relógio em casa. Porque se eu passo assim, já está demorando. Está demorando. Evitar toda a pressa, mas também evitar todo o ruído que impeça esse recolhimento. E aí, claro, tem situações externas. Se o som está ruim, não tem diálogo. Se o banco da igreja está ruim, não tem diálogo. Se eu estou de pé encostado na parede, não é a mesma coisa. Se está calor, se eu estou com frio, não é a mesma coisa. Isso atrapalha, claro que atrapalha. Então, buscar eliminar tudo aquilo que vai atrapalhar o recolhimento. Então, favorecer o silêncio, antes de tudo. Silêncio exterior, silêncio interior. É deixar o celular em casa ou desligar o celular, para ele não ficar no bolso, te atrapalhando. Ou gerando a tentação de dar uma olhadinha, para ver se aconteceu alguma coisa urgente. Continua a instrução geral do missal. Convém que tais momentos de silêncio sejam observados, por exemplo, antes de se iniciar a própria liturgia da palavra. Às vezes eu acho, tem vezes que parece que se eu não terminar logo o oremos, o leitor começa antes de mim. Não espera nem eu sentar. Já a primeira leitura já está com a pressa de ir embora, deve ser. Então, o tempo, por isso que de vez em quando a gente ainda canta um refrãozinho, para que dê tempo. O problema é que nem até o grupo de canto está apressado, porque só canta uma vez e acabou. Então, precisava não ter cantado. E o leitor está com tanta pressa que fica lá dombão esperando acabar logo, e só falta dizer assim, para, eu quero começar. Então, ajuda a silenciar. Aprendi com o Padre Israel aqui na paróquia. Quando que começa a primeira leitura? Depois que todo mundo sentar e ter a última tossidinha, porque é o tempo de sentar, se ajeitar. Agora não pode por conta do Covid, mas todo mundo se ajeitou, encontrou o seu lugar. Vamos começar. Então, antes de se iniciar a própria liturgia da palavra, após a primeira e a segunda leitura, aqui na paróquia, graças a Deus, a gente consegue fazer isso porque é o tempo em que o salmista sobe, depois a gente aguarda a segunda leitura descer para começar a aclamação. A gente tem um tempo que consegue silenciar, porque se eu vou com o salmo responder a primeira leitura, pelo menos eu dou um tempo de respiro, de silêncio. Os ritos devem devem acontecer nesse clima de silêncio, de recolhimento, de escuta. Após o término da homilia, tem dia que eu tenho medo de sentar e o grupo de canto começar a cantar o canto das oferendas. Sentar, acolher aquela palavra no coração, aquilo que o presidente disse, o que eu preciso trazer para a minha vida? É o tempo de eu pensar nisso. Então vamos continuar esse caminho e vamos olhar então como que isso vai se dando rito a rito. Bem, o primeiro elemento, que é o que predomina aqui na liturgia da palavra, são as leituras bíblicas. Mediante as leituras é preparada para os fiéis a mesa da palavra de Deus e abrem-se os tesouros da Bíblia. Por isso, é melhor conservar a disposição das leituras bíblicas, pela qual se manifesta a unidade dos dois testamentos
e da história da salvação. Nem é permitido trocar as leituras e o salmo responsorial, constituídos da palavra de Deus, por outros textos não bíblicos. Isso. Então, há uma estrutura na liturgia da palavra que nos ajuda a olhar a palavra de Deus num todo. Porque a palavra de Deus, ela surgiu não para ser estudada em casa, mas para ser lida na assembleia. Então, o melhor modo de ler a Bíblia, qual é? Indo à missa, indo à celebração. Todo dia, se puder. Assim eu vou aprender a ler a palavra de Deus. Porque eu não vou pegar apenas um livro. Eu vou pegar um texto do Antigo Testamento, um salmo, que é um cântico da Bíblia, um texto do Novo Testamento escrito por Paulo ou por outros apóstolos, e um texto do Evangelho. Então, e todos esses textos relacionam-se entre si, são atualizados pela homilia. E aí eu olho num todo a revelação de Deus. Eu relaciono as coisas. Eu entendo num olhar mais abrangente. Por isso a gente segue essa estrutura. E é a mesma liturgia da palavra aqui na paróquia vizinha, na diocese vizinha. No mundo todo, domingo passado, nós do rito romano ouvimos aquelas leituras. Da profissão, o rito da oferta das primícias. Todos nós cantamos em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Todos ouvimos o texto da segunda leitura. Todos ouvimos o Evangelho. O mesmo Evangelho da tentação do Senhor. A mesma liturgia da palavra que alimenta toda a igreja. Não é a gente que vai mudando e escolhendo, ou cortando e abreviando. Muito menos trocando, substituindo por outros textos. É a palavra de Deus que nos alimenta. Depois de cada leitura, quem a leu profere a aclamação. E o povo reunido, por sua resposta, presta honra à palavra de Deus, acolhida com fé e com ânimo agradecido. Então o leitor, quando termina a primeira ou a segunda leitura, ele diz, palavra do Senhor. E a gente aclama. Graças a Deus. Não porque acabou, Tem leitor que dá vontade de dizer, graças a Deus, porque acabou essa leitura. Tudo mal feita. Não. Graças sejam dadas a Deus, porque nos deu essa palavra. E quando o diácono ou o padre termina a proclamação do Evangelho, então, dos textos do Evangelho, se diz palavra da salvação. Porque aqui é a palavra do próprio Jesus, que é o nosso Salvador. Essa é a diferença entre palavra do Senhor e palavra da salvação. Palavra da salvação é para os evangelhos. Palavra de Jesus, nosso Salvador. O lugar da liturgia da palavra, assim como a assembleia era o lugar dos ritos iniciais, é o ambão, a mesa da palavra. Diz a instrução que as leituras são proferidas sempre do ambão, assim como a oração eucarística é sempre do altar. É ali o lugar da palavra de Deus. Além do lugar, nós temos a pessoa, o ministro da palavra, o leitor. Então, diz assim a instrução geral do missal. Na procissão ao altar, naquela procissão de entrada, faltando o diácono, o leitor, revestido de vestes aprovadas,
pode levar o evangeliário um pouco elevado. Nesse caso, caminha à frente do sacerdote. Do contrário, com os demais ministros. Então, o leitor, ele é um ministro. Como que a gente sabe que ele é ministro? Pelas suas vestes, pelas suas funções, pelo lugar, pelo ofício que ele desempenha. Não é alguém que sabe ler e a gente chama, mas é de fato um ministro da palavra de Deus. Infelizmente, a gente ainda não aprendeu a dar esse valor ao ministério da palavra. A gente tem todo o cuidado na escolha, na formação dos ministros que distribuem a Sagrada Comunhão. Mas para os ministros que anunciam a palavra de Deus, o mesmo corpo do Senhor, qualquer um tá bom. Te pega qualquer um, chama qualquer um. Na hora você vê qual que é a leitura, a gente não prepara essa pessoa, faz tudo de qualquer jeito. O leitor mal preparado também nos impede de acolher a palavra de Deus. Essa era uma pergunta, né? Então, um bom leitor é suficiente ao participar da Santa Missa para alimentar-nos na mesa da palavra? Não é suficiente, porque você pode ter o melhor leitor, mas se a assembleia está distraída, se alguém da assembleia, então a pessoa não vai se alimentar. Entende? É como se você tiver o melhor chefe de cozinha cozinhando para você, mas assim, você está comendo distraído, ou você está com o paladar meio assim, não está com vontade, e a comida vai estar sem graça. Então, um bom leitor, com um fiel, com alguém bom também, então, uma boa assembleia, ajuda a ter uma rica experiência da palavra de Deus. Porque, de fato, ele vai comunicar a palavra do Senhor. E nós vamos acolher. Agora, um mau leitor, aí é que não tem experiência da palavra de jeito nenhum. Aí esquece. Se é alguém que não preparou a leitura, se é alguém que não consegue proclamar, se é alguém que não dá vida àquele texto, nem o melhor dos fiéis bem intencionados vai conseguir acolher a palavra de Deus. Não tem santo que ajude, quando o leitor não é dedicado, não é bem preparado. Depois aqui, a pergunta continuava, Acredito que estudando as leituras com antecedência, poderemos alimentar melhor deste Cristo na sua palavra. De fato, então, como eu consigo, digamos assim, me prevenir do mau leitor? Me preparando essa semana para ouvir a palavra de Deus. Tem dia que se eu dependesse do leitor, nem eu entenderia qual era a leitura. Ainda bem que eu preparo antes. Ainda bem que eu venho para a missa sabendo qual é a leitura. Então, ao longo da semana, lembra, falávamos isso naquele primeiro encontro. Tire um tempo da sua semana para se preparar para a missa do domingo. Todo mundo tem um tempinho na semana para isso. Que seja uma meia hora para ler as leituras. E hoje a gente encontra as leituras do fim de semana em qualquer lugar. Digita na internet, tem aplicativo, tem tudo. Está na folhinha do dízimo. Pega as leituras do fim de semana, lê com atenção, reze, venha com o coração preparado para acolher a palavra do Senhor. É claro que aqui o leitor, ao dar vida a essa palavra, você vai perceber às vezes coisas que você não percebeu. A leitura que eu faço em casa não vai substituir essa proclamação.
mas vai me ajudar a ouvir, a acolher essa palavra. Então esse é um dos modos, né, de me preparar para receber esse alimento na liturgia da palavra. Ao chegar ao altar, o leitor faz com os outros profunda inclinação. Se levar o evangeliário, sobe ao altar e depõe o evangeliário sobre ele, como nós vimos no último encontro. A seguir, ocupa com os demais ministros seu lugar no presbitério. Onde é o lugar do leitor? Aqui, no presbitério. Ali é o lugar do leitor. Ele não é alguém que pode ficar ali embaixo. Ali é o lugar do leitor. Se falta espaço, né? Se precisa, ok. Mas o lugar dele é ali. Né? Reconhecer o ministério é também reconhecer o seu lugar. A liturgia da palavra é semelhante a um diálogo entre duas pessoas, dois parceiros. Deus e seu povo. Jesus e sua comunidade reunida no Espírito Santo. É o diálogo da aliança. O livro do Êxodo, do capítulo 19 ao capítulo 24, mostra esse diálogo de Deus com o seu povo. Essa é a liturgia da palavra. Deus fala ao povo e o povo responde. Os vários ministérios, então, na celebração, eles agem em nome de Cristo, movidos pelo Espírito Santo. Por isso, nunca é demais lembrar que todos os ministros estão aí para servir, não para serem elogiados. Estão para servir. O leitor se prepara não para ser elogiado depois da missa, mas para que as pessoas da Assembleia consigam escutar o Senhor que fala. O salmista se prepara não para cantar bonito e receber elogios, ou para ficar subindo vídeo nas redes sociais. Para olha como eu canto bonito. Para servir a comunidade que quer cantar, responder a palavra do Senhor. Ninguém sobe ao presbitério para dar show, né? Mas para servir. Foram chamados para ajudar a comunidade. Por isso aqui não vale aquilo que a gente diz, né? A gente está fazendo para Deus, né? Deus vê o nosso coração. Não, você está fazendo para a Assembleia. Você não está proclamando a palavra de Deus para Deus mesmo. Tem leitor que só Deus entende o que ele leu, né? De fato, mas é para a Assembleia. Se você não conseguiu entender o que eu falei, porque eu não sei usar o microfone, né? Tem leitor que chega aqui, né? Tá ligado aqui, Paulo? Então tem leitor que chega aqui e encontra o microfone. Agora tem leitor que o microfone às vezes está assim e ele não está nem aí. Ele lê e tá. Lá pela metade ele encontra assim, aí ele vê, será que eu uso, que eu não uso? O leitor está a serviço da comunidade. Obrigado. A Assembleia, a comunidade precisa entender. Então, a preparação bíblica tem que saber qual é o livro da Bíblia. Entendeu? Tá certo que tem uns nomes estranhos, mas logo a gente aprende esses nomes estranhos, né? Tem gente que vai passar a vida inteira errando aquele nome. Então, conhecer a Bíblia. Preparação litúrgica. Não é simplesmente, às vezes eu vejo ali na procissão de entrada, alguém da equipe pega o evangeliário
e entrega, né, para não dizer que joga no leitor e diz assim, ó, você entra assim, você põe ali, okay. Eu já sei que vai dar errado. Né? Preparação dessa coordenação e zero. Não é assim que você ensina ninguém. Né? De que adianta a gente pedir para o leitor chegar 1 hora antes para ficar lá sentado batendo papo na sacristia? É para chegar cedo para vir aqui, em procissão. Pega o evangeliário, vem aqui, sobe, põe, mostra como que é. Né? Pega a cruz, ó, você leva a cruz. Eu fico só observando. Né? Tempo para bater papo na sacristia? Tem. Aí quando falta 1 minuto para a celebração, quer ensinar como que faz. Então ele se prepara, ele sabe o que é para fazer, ele sabe onde ele vai sentar. Se é das primeiras vezes, alguém vai ter que ensinar ele a fazer reverência, vai dizer o que ele faz, onde ele vai. Então, preparar. Preparação espiritual. Tem que rezar. Aquele texto que você vai proclamar, você primeiro precisa rezar aquele texto. Deus precisa falar para você. Então leia aquele texto até que você escute a voz de Deus. Porque senão como que você vai transmitir isso para o povo? Porque não é simplesmente ler as palavras, mas é transmitir aquele conteúdo a ser revelado. Vou dar alguns exemplos. Tá bom? Então tem alguns domingos do ano que são muito fáceis, né, de nós usarmos como exemplo. Terceiro domingo do Advento do ano A. Domingo da alegria. Tá? Aí chega o leitor. Leitura do livro do profeta Isaías. Alegre-se a terra que era deserta e intransitável, exulte a solidão e floresça como um lírio. Germine e exulte de alegria e louvores. Fortalecei as mãos enfraquecidas, firmai os joelhos debilitados. Dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus, é Ele que vem para vos salvar. Se eu rezei esse texto, eu entendi que é um texto que deve animar. Dizei aos que estão desanimados, coragem, não tenham medo, é o Senhor que vem. Alegrem-se. Aí eu vou anunciar de qualquer jeito? Não vou dar vida? Eu não me alimentei espiritualmente. Ou então, também serve para o salmista. Ele vai chegar agora domingo e vai cantar assim, em minhas dores, ó Senhor, Eu ouvi uns salmos aí que eu não sabia se a pessoa estava em dor ou em alegria. A letra era, em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. A melodia parecia que era assim, na minha alegria permaneça junto de mim. Porque era uma melodia de alegria, não sei o quê, que festa. Esse salmista não rezou. Porque se ele tivesse rezado, se ele tivesse meditado aquele texto, não teria cantado aquela melodia. O leitor que proclama um texto de qualquer jeito, não rezou. E aí, se não rezou, não é que a performance vai ficar ruim. Como eu vou transmitir isso para as outras pessoas? Digamos assim, é o marketing do leitor. Se eu quero vender o meu produto, o leitor, lá no Domingo da Alegria, tem que anunciar essa alegria. Ele vai anunciar de qualquer jeito? Desanimado? E também a preparação técnica. Saber, usar o microfone. Eu não conheço, então vem antes, testa. Por que você chegou 1 hora mais cedo? Para ficar sentado no banco? Não, vem aqui, você não conhece o microfone? Vê qual que é a distância, pede lá para o sacristão ligar o som, você testa. Na igreja, proclamar a palavra de Deus
é um verdadeiro e próprio ministério. O ministério que foi redescoberto com o Concílio Vaticano II. Porque antes era o padre que fazia tudo. Que rezava, que cantava, que fazia as leituras. Agora não, o Concílio Vaticano II nos ajuda a reconhecer esse ministério. A instrução vai dizer assim: onde não for possível, o próprio presidente faça a proclamação. Mas esse onde não for possível, né, é às vezes um lugar em que a pessoa não é alfabetizada, a pessoa não tem condições. Mas nunca, né, no sentido do mais confortável. Né? Então, por exemplo, eu tenho um leitor muito bom, então eu vou colocá-lo para ele fazer todas as leituras. Não é a melhor alternativa. Né? Agora, na pandemia, por exemplo, teve um tempo em que a gente colocava uma única pessoa, mas por conta do microfone, por conta disso, né, da redução das equipes. Mas o melhor é que cada leitura tenha um leitor. Por quê? Porque ele vai ter que anunciar coisas diferentes. Imagina lá o leitor da Vigília Pascal tendo que se preparar para 9 leituras, cada uma dizendo uma coisa diferente. Ou mesmo do final de semana, para 2 leituras diferentes. Né? Às vezes uma provoca alegria e outra não. Às vezes um texto é uma narrativa e outro é um texto poético. Então o melhor é que cada leitura tenha um leitor. Por isso não basta saber ler as letras do alfabeto. Não basta ter sido alfabetizado para ser leitor. Entre outras qualidades, o leitor conta com uma preparação bíblica e litúrgica, a fim de que, cumprindo fielmente o ofício de leitor, anuncie a palavra de Deus, meditando-a primeiro em seu coração. O bom leitor lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Não só o texto da leitura que vai proclamar, mas ele reza, ele aprende, ele estuda, ele quer conhecer a palavra de Deus. Porque Deus precisa primeiro falar ao meu coração para que eu possa anunciar às outras pessoas, para que eu possa entender o sentido daquela profecia, daquela narrativa, daquele texto. Então, além do lugar, que é o ambão, além da pessoa, que é o leitor, temos também o livro. Então, é outro sinal que nos acompanha na liturgia da palavra. A presença de um livro, o lecionário, é reveladora. Evita, de uma parte, que o leitor possa pensar que é a sua palavra que está proclamando. Então, o leitor, ele lê. Ele não declama. Às vezes a gente vai num lugar, numa celebração, o leitor ele decorou e ele declama. É bonito, mas não é o melhor. Porque tem esse simbolismo daquele que lê. A palavra não é minha. Lembram Jesus na sinagoga? Chegou, né, recebeu o rolo com a leitura, abriu e leu. A palavra não é minha. A palavra vem daqui, vem do Senhor. Indica, de outra parte, que as palavras que a Assembleia se dispõe a escutar não provém da fantasia do leitor. É o próprio Deus que está falando. Por isso o livro é importante aqui. O livro assegura uma mediação, assinala aos que escutam que essa palavra provém de outro. Então, entre o leitor e a Assembleia tem uma mediação. O livro, o lecionário, o livro com as leituras. Entre mim, leitor, e a Assembleia, há um livro. Esse daqui, não a Bíblia que às vezes eu quero trazer, ou o livrinho que eu quero trazer para ficar acompanhando a leitura. Porque aqui é um diálogo entre o leitor, que aqui age na pessoa de Cristo,
e a assembleia que acolhe, que escuta. Por isso que eu não acompanho a leitura com folhetinho, com livrinho, com a Bíblia. Eu acompanho na escuta. É por esse motivo também que devemos cuidar dos lecionários, para que sejam belos, e evitar que se proclamem as leituras de folhetos ou folhas soltas. Não tem coisa mais feia do que o salmista que sobe com a sua folhinha dobradinha ali para a Bíblia. É feio. E não tem desculpa nenhuma para isso. Tá bom? A letra está ali, é a palavra de Deus. Não tem coisa mais feia do que a folhinha. A palavra de Deus não é lida numa folhinha. É o livro da palavra de Deus. Então, o cuidado, a veneração que nós temos que ter com a palavra do Senhor. Tem o evangeliário. Dentre esses livros, tem o lecionário, que contém as leituras, e tem o evangeliário, que contém os textos do Evangelho. Aqui estão as palavras do Senhor. Por isso, na igreja, se trata e se cuida com muita veneração desse livro especial. Como que a gente cuida disso? Aliás, em algumas igrejas, por exemplo, você vai encontrar o evangeliário feito do mesmo material que o sacrário, do mesmo metal, semelhante, para nos ajudar a entender que ali dentro do sacrário está o corpo do Senhor. E aqui dentro do evangeliário está o corpo do Senhor, a palavra do Senhor. Agora, na quaresma, a gente está usando o evangeliário sem aquela capa de metal, mais festiva, mais bela. Mas ela justamente nos ajuda a entender que não é um livro qualquer. É o livro em que contém a palavra do Senhor, o Verbo que se fez carne e veio habitar entre nós. As leituras. Então, geralmente a primeira leitura é tirada do Antigo Testamento ou dos Atos dos Apóstolos. A segunda leitura é tirada das cartas do Novo Testamento ou do Apocalipse. Então, essa é a estrutura com que a igreja, ao longo do ano, ao longo de um ciclo de 3 anos, vai anunciando, vai dispondo, organizando as leituras. Então, alguns textos a gente vai ouvir só nos tempos específicos. Então, os Atos dos Apóstolos, só no tempo pascal. E durante o tempo pascal, não sei se já perceberam, só ouvimos na primeira leitura os Atos dos Apóstolos. Porque queremos aprender como os primeiros cristãos, a partir da ressurreição, passaram a se constituir como comunidade. Nos outros tempos do ano, ouvimos um texto do Antigo Testamento. Depois do Salmo, a segunda leitura do Novo Testamento. Ou uma carta dos apóstolos, ou o livro do Apocalipse. Atualizando a primeira aliança. O Salmo favorece a meditação da palavra de Deus e responde, de certa forma, à primeira leitura. Então, o Salmo está sempre em relação com a primeira leitura. Aquilo que foi dito na primeira leitura por Deus é respondido pela Assembleia no Salmo. De preferência será cantado ao menos o refrão, porque salmo, a palavra salmo, indica isso, é um poema, é um hino, é para ser cantado ao som do saltério, de um instrumento musical. Como parabéns para você, que a gente canta, a gente não declama. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. A gente canta.
Quando não dá, né? Quando cantar vai ser pior do que declamar, aí tudo bem, né? Se o salmo não puder ser cantado, seja recitado do modo mais apto para favorecer a meditação da palavra de Deus. Então não vai, né, recitar o salmo de qualquer jeito, porque ele é um poema. E precisa então, se você não vai cantar, vai recitar, que você então declame o salmo. O salmo é palavra de Deus feita a oração. No passado a gente cantava umas musiquinhas no lugar do salmo. Não, agora a gente canta a palavra de Deus. Porque como que nós respondemos a Deus? Com as palavras que Ele nos dirigiu, com as palavras que Ele nos comunicou. Então, primeira leitura, Deus nos fala. Respondemos cantando o salmo. Ouvimos a segunda leitura. E aí então chega a aclamação ao Evangelho. Homens, vamos ler juntos? Após a leitura que antecede ao Evangelho, canta-se o Aleluia, que constitui um rito ou ação por si mesma, através do qual a Assembleia dos Fiéis acolhe o Senhor, que lhe vai falar no Evangelho, saúda-o e professa sua fé pelo canto. Então aqui a gente tem uma mudança, porque até agora a gente está sentado na postura de quem escuta com atenção aquela palavra. Mas aqui durante o Aleluia tem uma mudança. A gente se põe de pé para aclamar aquele que veio nos falar. É cantado por todos, de pé. Primeiramente pelo grupo de canto, sendo repetido, se for o caso. E aí, então, um versículo cantado por um solista. Então é assim. Não é também qualquer canto da palavra de Deus. É o Aleluia, que nós não cantamos agora na Quaresma, um versículo que o lecionário nos dá, que é a primeira chave para entender o Evangelho. Então, por exemplo, lá no Domingo das Bem-aventuranças, nós ouvimos assim, não vamos cantar porque não pode? Ficai muito alegres, saltai de alegria, pois tendes um prêmio bem grande nos céus. Ficai muito alegres, saltai de alegria, amém, lá, 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 lá. Não vou cantar agora. Qual que era o evangelho desse dia? As bem-aventuranças. Ficai alegres, saltai de alegria, tendes um prêmio nos céus. Então, a aclamação já nos dá a chave. Na noite de Natal a gente canta lá 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 lá. Eu vos trago a boa nova de uma grande alegria. É que hoje vos nasceu o Salvador, Cristo Senhor. Lá, lá, lá. Então já dá a chave, porque o anjo vai dizer isso no Evangelho. Então a aclamação já me diz o que o Senhor, a chave para entender aquele Evangelho. Ou o que nós cantamos domingo passado, né? E esse a gente pode cantar. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. E qual era o versículo que nos abria as Escrituras? O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Que é uma das respostas de Jesus à tentação. Alguém pergunta, por que às vezes ao final do Evangelho o padre ergue-o e a assembleia o aplaude? Porque nem o padre sabe o que está fazendo e nem a assembleia sabe o que está fazendo. Por isso, né? O que nós temos é assim. Lá na missa que o bispo preside, né,
uma missa solene, o diácono, depois de proclamar o evangelho, pode levar o evangeliário para o bispo e da sua cadeira o bispo vai abençoar a assembleia com o livro do evangelho. Mas a gente não vai bater palma ou aclamar. Por quê? Porque a palavra da salvação não é esse livro. Não é o livro que eu estou aclamando. A palavra da salvação, a palavra do Senhor, quase que eu caio de novo, fica longe. É aquela que é anunciada. É aquela que ganhou vida. Porque essa palavra aqui está dormindo. José Saramago tem um texto desse escritor que ele diz isso. O texto aqui no livro está dormindo. Quando eu leio para mim, ele dá uma despertada. Mas ele só ganha vida quando eu leio, quando eu proclamo para as outras pessoas. Aí esse texto vira palavra de Deus. Então a palavra de Deus não é o livro. A palavra de Deus é aquilo que o leitor, quando lê esses textos, essas palavras, elas se transformam em palavra do Senhor. Tá bom? Vocês já devem ter percebido que o padre ou o diácono, antes de ir proclamar o evangelho, antes de pegar o evangeliário, ele faz uma inclinação. Já perceberam? Não, faz toda a missa, tá bom? Então, nesse momento, ele faz uma oração, que é essa daqui. Vamos ler juntos? Ó Deus Todo-Poderoso, purificai-me o coração e os lábios, para que eu anuncie dignamente o vosso santo evangelho. Essa oração pode ser feita também pelo leitor para se preparar. Né? Você chegou lá 1 hora antes, já ensaiou tudo que precisava ensaiar, em vez de ficar lá na sacristia batendo papo, senta, reza e pede isso ao Senhor. Que Ele purifique o seu coração e os seus lábios. É a oração de Isaías. Isaías pediu isso. Para que ele possa anunciar dignamente a palavra do Senhor. Para que o Senhor te ajude a comunicar a sua palavra. Apesar dos seus pecados, apesar das suas imperfeições, apesar da sua fragilidade, que você possa ser instrumento da ação de Deus. E nós também poderíamos rezar enquanto nos preparamos para ouvir a palavra de Deus. Que o Senhor purifique, né, o nosso coração, poderíamos dizer que os nossos ouvidos, para ouvir dignamente a sua palavra. Para que a sua palavra entre no nosso coração. A proclamação do Evangelho constitui, então, o ponto alto da liturgia da palavra. O ponto alto dessa primeira parte da celebração. E aí diz a instrução geral. A própria liturgia ensina que se deve manifestar a maior veneração, uma vez que a cerca, mais do que as outras leituras, de uma honra especial. Então, quem proclama o Evangelho? O diácono ou o padre. Então, o ministro ordenado que proclama o Evangelho. Há todo um conjunto de sinais de reverência. Há uma procissão. Né? O único livro que entra em procissão é o Evangeliário, o livro do Evangelho. Por isso que a gente não entra mais com a Bíblia, a gente não faz mais procissão da Bíblia, porque nós entramos com o Evangeliário. Esse o local, ele fica sobre o altar. Nada mais fica sobre o altar. É só o Evangeliário. Há um beijo, ele é beijado
ao final da leitura. Já perceberam isso? Quem preside beija o Evangelho. Ele é incensado. Quem vai proclamar o Evangelho, quando usa incenso, ele incensa o livro do Evangelho. Há uma dignidade. E aí poderíamos dizer, ele é enfeitado, adornado, ele é belo, ele é bonito. A acolhida ao Evangelho. Nós estamos de pé para ouvir o Evangelho, porque é como se a gente estivesse ali sentado no banco da praça, esperando alguém, uma pessoa importante, né? E essa pessoa chega, a gente se levanta para saudar, para aclamar. A gente acompanha essa procissão com velas, com incenso. É um texto, é uma proclamação diferente das outras. É o ponto alto da liturgia da palavra. Quando o diácono ou o presbítero chega ao ambão, todos se voltam para ele. Já perceberam? É que às vezes a gente está sentado do mesmo jeito que fica, né? Mas quem está aqui, todo mundo se volta para ouvir a sua palavra. A diferença das outras leituras, o Evangelho inicia-se com a saudação. O Senhor esteja convosco. Vocês falam assim mesmo às vezes, né? Mas já prestaram atenção no que vocês estão falando? E mesmo assim vocês estão falando desse jeito. O Senhor esteja convosco. Isso, presta atenção no que você fala. Ele está no meio de nós. Nossa, que visita importante essa, né? Não, ele está no meio de nós. É com alegria que eu reconheço. Ele está no meio de nós, é o Senhor. Ele está aqui. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Então, enquanto aquele que vai proclamar faz o sinal da cruz no livro, a gente faz também esse sinal na testa, nos lábios, no coração. Né? Não é um... Lembra lá do sinal da cruz, né? A gente faz de verdade o sinal da cruz na testa, na cabeça, para pedir que a palavra de Deus entre aqui, mas também na boca, pedindo que a palavra também saia daqui, e no coração, para que essa palavra entre no coração. Nas solenidades, né, quando o padre canta, canta-se o Evangelho, para mostrar a dignidade, a única leitura que é cantada, para mostrar essa dimensão solene da palavra do próprio Jesus. Depois segue-se a homilia, que então aquele que preside, padre, o presidente, ou um diácono, vai continuar esse diálogo da palavra de Deus, atualizando no nosso coração. A homilia deve interpretar a palavra proclamada, situando-a no mistério celebrado, na festa, no tempo litúrgico, de modo a aquecer o coração dos fiéis, como o Senhor aos discípulos de Emaús. Ao término da homilia, recomenda-se um instante de silêncio para que a palavra de Deus penetre no nosso íntimo, no nosso coração. Na homilia, é Deus que continua a nos falar. Por isso não é paranoia minha, né? Não é paranoia do padre, quando eu me irrito com ministro que sai preparar credência, sacristão que fica arrumando o microfone, grupo de canto que fica afinando o instrumento, entende? Equipe de liturgia que está entrando e saindo da sacristia. É palavra do Senhor. Deus continua a falar. A mesma atenção que temos durante a proclamação das leituras, devemos à homilia. É o mesmo Cristo quem nos fala. Não é um intervalo. Não é o tempo em que, então vou aproveitar a homilia para arrumar isso daqui que falta. Não é um intervalo da celebração.
Deus nos fala na primeira leitura, respondemos cantando o salmo. Nos fala na segunda leitura, respondemos nos colocando de pé e aclamando o Evangelho. Nos fala no seu Evangelho, nos fala na homilia, e nós então nos levantamos para responder, professando a nossa fé. Então, o símbolo, a profissão de fé, o creio, tem por objetivo levar todo o povo reunido a responder a palavra de Deus. O creio nasceu aí, na celebração do batismo surgiu o creio. Então, aqui a gente professa que aquilo que foi anunciado, que chegou ao nosso coração, nós acreditamos. O símbolo, o creio, deve ser cantado ou recitado aos domingos e nas solenidades. Com o coração aquecido, levantamo-nos para professar a nossa fé. Então diz a introdução ao elenco das leituras da missa, a introdução ao lecionário. Esse gesto é uma resposta da comunidade à palavra de Deus. Não deve ser feito mecanicamente. Não é? A gente sabe quando é mecanicamente, quando preparam o creio maior, o niceno-constantinopolitano, e a gente precisa ler, né? Porque o outro a gente liga, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, ele vai, né? Criador, que a nossa boca, que a nossa mente, que o nosso coração concorde com aquilo que sai da nossa boca. Então a gente presta atenção nas palavras, né? Para que não caia sobre nós aquilo que falavam os profetas. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe, nem sabe o que ele está falando. Por fim, o último elemento da liturgia da palavra é a oração universal, as preces. Então o povo responde à palavra de Deus, acolhida na fé, e exercendo a sua função sacerdotal, eleva preces a Deus pela salvação de todos. No batismo, fomos feitos um povo sacerdotal. Todos somos sacerdotes pelo batismo. Ou seja, nós elevamos preces, rezamos por todo mundo. Por isso aqui nós estamos em posição sacerdotal, de pé, para falar com o Senhor, para rezar, para interceder por todo mundo. Esse é o sentido das preces. Então, convém que normalmente se faça nas missas com o povo, de tal sorte que se reze pela Santa Igreja, pelos governantes, pelos que sofrem necessidades, por todos os seres humanos, pela salvação do mundo inteiro. Normalmente serão estas as séries de intenções, pelas necessidades da Igreja, pelos poderes públicos e pela salvação de todo mundo, pelos que sofrem qualquer dificuldade e pela comunidade local. Em alguma celebração especial, na crisma, no matrimônio, nas exéquias, as intenções podem estar mais estreitamente ligadas. Mas quando a gente prepara, a gente dá uma olhada nas preces, essa sequência, esse sentido. Pelas necessidades da Igreja, pelos poderes públicos, pelos governantes, pelos que passam necessidade, pelos que sofrem e por algo que é específico aqui da nossa comunidade. O presidente da cadeira dirige a oração, introduz com breve exortação, convidando os fiéis a rezarem e depois as conclui. As intenções propostas sejam sóbrias, compostas por sábia liberdade e breves palavras, e expressem a oração de toda a comunidade. Então, são orações curtas, sóbrias. Por quê? Porque aquele que a gente chama de precista, ele está propondo uma intenção que a comunidade é que vai rezar.
Então ele não está fazendo um discurso ou contando uma história, né? Às vezes é uma prece enorme que a gente se perde no meio do caminho. Expressa a oração de toda a comunidade. O precista não chega lá e diz: então eu quero rezar pelo meu filho que vai fazer vestibular amanhã para que ele passe. Rezemos ao Senhor. Por que eu tenho que rezar para que o seu filho passe no vestibular? Tem um monte de gente, às vezes, até mais capacitado que ele. Às vezes, seu filho não deve mesmo passar. É verdade. Quando alguém me pede esse tipo de oração, eu rezo para que os melhores passem. Normalmente, são proferidas do ambão, pelo diácono ou por um fiel leigo. O povo de pé exprime a sua súplica, seja por uma invocação comum, após as intenções, Senhor, escutai a nossa prece, por exemplo, seja por uma oração em silêncio, como a gente faz na Sexta-feira Santa, como esse ano aqui na paróquia estamos fazendo no tempo da Quaresma. Um exemplo aqui de prece. Pela igreja que se estende pelo mundo inteiro, para que, vencendo a tentação de julgar e condenar, manifeste sempre e em tudo a misericórdia de Jesus, rezemos ao Senhor. Pelos povos em conflito, para que a justiça e a fraternidade superem as desavenças e reine a paz, rezemos ao Senhor. Ou como temos rezado aqui na paróquia desde o começo da pandemia, pelas vítimas da atual pandemia, para que o Senhor conceda a cura aos enfermos e a salvação aos que faleceram, rezemos ao Senhor. E agora é a pergunta. Vocês já perceberam que a gente está repetindo essa prece há 2 anos? Que bom! Porque estamos há 2 anos fazendo a mesma prece em todas as missas. Aí, de vez em quando, eu digo assim, equipes podem preparar as preces. Aí uma ou outra repete essa prece. Então, nós estamos desde o começo rezando insistentemente. Por que eu pergunto isso? Porque eu não duvido. Um dia eu vou fazer esse teste, que é colocar uma prece assim, para que o Senhor, justo juiz, derrube esta igreja sobre nossas cabeças. Rezemos ao Senhor. E eu não duvido que a gente vai responder: Senhor, escutai a nossa prece. Não duvido, viu? Não duvido. Tem mais pergunta aí? Isso. Então, o que fica para nós guardarmos no coração? A liturgia da palavra, esse primeiro grande momento da missa, é o momento em que Deus fala ao nosso coração. A gente acolhe a sua palavra, a gente responde a Ele. E Ele, então, nesse diálogo, nos alimenta. É uma conversa que nos enriquece. É uma conversa que nos sustenta, que nos coloca para cima, que vale a pena a visita. Para isso a gente se prepara. Nos ministérios, no leitor, no salmista, no precista, no diácono, no presidente. Todos nos preparamos para servir a Assembleia, para que a Assembleia possa ouvir a palavra do Senhor. Mas também a Assembleia se prepara, se dispõe a acolher a palavra, para que essa palavra possa produzir frutos na sua vida. E eu quero terminar com uma pergunta que foi feita no último encontro. A pessoa dizia assim: Padre, como que eu faço então se eu tenho uma criança recém-nascida ou pequena que corre para lá, corre para cá, que puxa meu braço, que não sei o quê? O que eu faço? Porque eu não vou conseguir prestar atenção na liturgia da palavra porque essa criança não deixa. Então você faça o possível. Às vezes o seu possível é em casa ler a palavra de Deus e vir para a missa já um pouco mais alimentado. Então faça o possível.
Se ele começa a correr, a puxar a perna, deixa fazer o quê? Não vai ter o que ser feito. Não tem problema. Mas assim, você não vai deixar de comungar do corpo do Senhor na sua palavra, na Eucaristia, porque o seu filho estava correndo para lá e para cá, porque você teve que levá-lo no banheiro, etc. e tal. Agora, o dia que você vir sem ele para a missa, preste atenção na liturgia da palavra. Não se acostume a sair procurando banheiro. Né? Eu já sei quando a pessoa... Eu já conheço alguns, não vou dizer que alguns de vocês, porque nem todos estão aqui. Eu já conheço aquelas pessoas que não conseguem ficar sentada na missa e precisa sair no banheiro. E eu sei que ela nem está com vontade de ir no banheiro. Porque toda missa... Olha, é verdade, gente. No mesmo horário, eu conheço as pessoas. Se eu estou lá na porta, dependendo de quem chega, eu já sei a hora que aquela pessoa vai levantar para ir no banheiro. Eu já sei, é automático. A gente vai se acostumando estando aqui em cima. Então, assim, a gente vai se a gente precisa, mas a gente sai de casa com esse esforço de darei o meu máximo para que eu possa acolher a palavra de Deus, que eu possa me alimentar da sua palavra. Se as circunstâncias forem me impedir, meu filho do outro, o calor, o banco, etc., mas o meu esforço é para que nessas circunstâncias eu possa acolher ao máximo a palavra do Senhor. Eu faço aquilo que me é possível. Tá bom? Amém?